Hoje é o dia que nós iremos falar de eles chegam atrasados, eles não saem do celular, porque eles fazem tudo que não é para ser feito, porque eles quebram as coisas dentro da empresa, eles trazem prejuízo. Aham. Hoje nós vamos falar que não são eles, é você, dono de empresa, é você quem não coloca as regras, é você quem não documenta tudo na tua empresa. Não são eles, é você. Por um acaso você está dirigindo a tua empresa? Por um acaso você está colocando as regras? Você acha que as pessoas vão fazer as coisas por bom senso? Essa é a ideia? Eu tenho uma coisa para te contar. Bom senso e água benta, cada um usa quanto acha que precisa, né? Tem gente que vai lá na tina de água benta e toma um banho de água benta. Tem gente que não usa nada. Tem gente que usa bastante bom senso. Tem gente que não usa nada. Uma vez eu estava conversando, né, com o gerente de uma empresa e ele dizia assim: ela chega para trabalhar e ela fica usando o celular o tempo todo. E eu disse: mas e o que você faz? Não, eu bati foto dela usando o celular. Eu fico sentado atrás dela e eu vejo que ela tá o celular. E eu bati foto, eu vou usar isso na justiça contra ela. Tá bom que vai. Tá bom, tá bom, tá bom que vai. Mas não vai mesmo, né? Porque não é assim que funciona, dono de empresa. Você precisa deixar as regras muito claras. Ano passado, foi um comentário só entre os empresários revoltados. Por quê? Porque uma grande rede de supermercados aqui no Brasil, o que aconteceu? 3 pessoas estavam de uniforme, usando o celular em horário de trabalho, fazendo dancinhas para o TikTok. Que você acha disso, dono de empresa? Celular, uniforme, dancinhas para o TikTok. Tudo isso acontecendo em horário de trabalho, o gerente foi e aplicou uma justa causa nas 3 pessoas. Ah, ele tem razão ou não? Ele está certo ou não? Ele ganhou ou não? Vocês acham que está certo, gente? Você é pago para trabalhar, você entra numa empresa, você é pago para trabalhar, você tem um contrato de trabalho onde você tem que trabalhar 44 horas por semana. E aí você recebe um salário e a empresa conta que você esteja trabalhando as horas que foram combinadas. Carmen, mas são muitas horas, são poucas horas. Ok, no Brasil eram 48 e agora são 44 horas. E já faz bastante tempo que são 44 horas que se trabalha mensalmente na maioria das empresas. Aí é justo que o empregado que está ganhando para trabalhar esteja usando o celular de uniforme, fazendo dancinha no TikTok. É justo? Hoje, o que eu vou te ensinar, se você usar isto na tua empresa, teu jogo muda. É justo? É justo o empregado que você contratou estar lá fazendo dancinha no TikTok? Não é justo. Mas a empresa perdeu. E sabe por que a empresa perdeu? Eu vou te ensinar. Porque a justiça trabalhista, ela não é justa. A justiça trabalhista, ela é protecionista. Carmen, eu sempre soube que tinha uma pegadinha. Não, não tem uma pegadinha. Isso é aberto para todo mundo. A justiça trabalhista, ela é protecionista e tá tudo bem. É como as leis ambientais. As leis ambientais, elas não são protecionistas. Se por um acaso você compra uma casa e no fundo da tua casa tem uma nascente de água, você não pode ir lá e cimentar o teu quintal. Você vai conviver com essa nascente de água, porque existem leis que protegem essa nascente de água. Então, as leis trabalhistas são protecionistas, porque o empregado, diante da relação de trabalho empregador-empregado, ok? Ele é hipossuficiente.
Carmen, não é verdade, ele não é hipossuficiente, isso não é verdade. Ele pode casar, ele pode ter filhos, ele pode roubar, ele pode fazer o que ele quiser, comprar uma casa, abrir uma empresa. Como assim ele é hipossuficiente? Pois é, perante a Justiça do Trabalho, ele é hipossuficiente. Então, quem detém o capital é o dono da empresa perante a Justiça do Trabalho. Por isso que as leis trabalhistas, elas não são justas, elas são protecionistas. E se você entender exatamente o que eu quero dizer com isso, você muda o jogo da tua empresa. Em lugar de você ficar reclamando porque as leis precisam mudar, porque o governo precisa mudar, porque tudo tem que mudar, mude você. Mude você, mude você. Em lugar de você ficar achando que tudo e todos têm que mudar, vai lá e muda você. As leis são protecionistas. Ponto! Isso significa que se você vai fazer um documento, né, onde a pessoa vai assinar que ela está ciente que tem câmeras na tua empresa, você não vai escrever que as câmeras são para vigiar as pessoas que trabalham. Você vai sim escrever que as câmeras existem para proteger a tudo e a todos, porque as leis trabalhistas são protecionistas. Carmen, mas eu ainda tenho que ficar escrevendo o que a lei quer que eu escreva? Não, você pode também ficar perdendo dinheiro na justiça. Você quem escolhe. O juiz ainda elogia, então é uma escolha tua. Agora, se você não entende que as leis trabalhistas são protecionistas, que você precisa documentar o óbvio, lá na sua casa, o óbvio tem que ser falado, mas dentro da empresa, o óbvio tem que estar escrito. Por mais que aquilo seja óbvio, tem que estar escrito. Esse documento é feito a punho? Não, isso é um documento. É um documento de que a empresa tem câmeras. A pessoa vai assinar, né? Ela vai assinar. E junto com a assinatura, ela escreve que ela está ciente. É só isso. Imagina que agora, se todos os empregados forem saindo fazer um monte de documento a punho. Para! Documento que eles fazem a punho chama-se pedido de demissão. Esse é feito a punho. Combinado? Como eu faço para documentar? Ô, gente, faz isso comigo não, gente. Faz isso comigo não. Este ambiente está sendo monitorado por câmeras 24 horas, com áudio, sem áudio, não importa. Tudo isso para a sua proteção. É simples assim. Coloca a data e a pessoa assina que está ciente. Simples. Se você armazena as imagens, escreve lá. Cartório não tem nada a ver com isso, gente. Você é o dono. Olha, tem uma parte dentro de vocês que não entende que são vocês que deveriam dirigir a empresa de vocês. Vocês são os donos da empresa. Parem com isso. Tá lá na CLT, no artigo 2. Você é quem dirige a prestação de serviços. É você quem seleciona as pessoas. É você quem cria as regras. Deixa o cartório em paz, né? Deixa o cartório em paz. Deixa o contador em paz. Contador faz contabilidade, né? Olha aqui no YouTube perguntando. Nós fazemos esses documentos de forma digital e eles assinam assinatura digital. É legal? É fraco, né? É fraco. Para mim, olho no olho é totalmente diferente. A pessoa vai lá e assina. Você corre o risco dele falar assim, eu nem sabia o que eu estava assinando. Entende? É complicado. Olho no olho é bem diferente. Tanto que eu nem gosto de colocar assinatura. Vocês já viram pessoas que perdem processos na justiça porque eles colocam X no documento? Tem muitas empresas que perdem processos na justiça porque é colocado o X no documento, entende? Pois é. E por que eles perdem? Porque eles entram na justiça e falam assim, seu juiz, eles me deram tanto assim de documento para eu assinar, seu juiz. Eu nem sabia o que estava lá. Eles falaram, onde tem X você assina, e eu assinei.
Eu não caio numa dessa, não. Se eu estou assinando um documento de vale transporte, eu quero que a pessoa escreva. Eu vou usar o ônibus. Eu não uso o ônibus porque eu venho de carro, eu venho de moto, eu venho de bicicleta. Se a pessoa está assinando uma advertência, ela vai escrever, eu estou ciente. Se a pessoa ela está assinando um documento de que tem câmeras, ela vai escrever, estou ciente que tem câmeras. Se ela está assinando como testemunha que o outro não quis assinar, ela vai escrever, estou assinando de testemunha que ele não quis assinar. Dono de empresa, para já com isso, dono de empresa. Para. Tem que assinar e escrever que está ciente daquilo que ele está assinando. Nós precisamos aprender a fazer os documentos, em lugar de ficar reclamando que a Justiça do Trabalho sempre defende os empregados. E a nossa história, né? E a nossa história, que na verdade não é história, isso ocorreu, aconteceu aqui no Brasil o ano passado. E as 3 pessoas que estavam fazendo dancinha para o TikTok, usando celular e usando o uniforme do mercado e postando e publicando no TikTok ao vivo, que receberam uma justa causa, ganharam. E por que elas ganharam? Carmen, isso não é justo. Sim, isso não é justo. Mas por que é que elas ganharam? Porque a empresa não tinha uma política assinada de que elas não poderiam estar usando o celular em horário de trabalho. A empresa não tinha uma política assinada de que elas não poderiam estar de uniforme em horário de trabalho. A empresa não tinha uma política assinada de que elas não poderiam estar postando no TikTok em horário de trabalho. Carmen, isso é um absurdo. Não, isso é lei. E você tem que entender, a menos que você queira ficar perdendo dinheiro. Mas você precisa entender que quem muda é você. Ou você vai ficar reclamando das pessoas o tempo todo, reclamando que a vida não é justa, que o governo não é justo, que as leis não são justas, que a CLT deveria acabar. O que tem de comentário nas minhas redes sociais? A CLT tem que acabar. Gente, para. O que tem que acabar são esses donos de empresa que ficam no operacional e não fazem o que precisavam estar fazendo. Em lugar de dirigir a empresa, ficam lá. E por que os empregados acabam agindo dessa forma? Porque eles sabem que os donos não têm documento, eles sabem que os donos deixam tudo no fio do bigode. Sorte que essa era uma grande rede de mercado com muito dinheiro e pagou o processo na boa. E você, dono de empresa, quando você recebe um processo, faz falta dinheiro? Se faz falta dinheiro, fique atento. Porque você precisa mudar a sua versão. Que muitas vezes vocês ficam aplicando aquelas advertências feitas pelo contador, que não é culpa do contador, ela sai pelo sistema da contabilidade, ok? É que aquelas advertências que o sistema contábil emite, elas são bem complicadas, né? Elas são bem complicadas, porque elas chamam a pessoa de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, ameaça a pessoa, fala do artigo 482, usa umas palavras estranhas como desídia. O objetivo da advertência é você mostrar para o teu empregado que você está dando uma segunda oportunidade para ele. E quando você usa essa advertência toda complicada, é como se você não estivesse orientando o teu empregado a fazer o certo, né? E se você ficar aplicando uma advertência por falta, outra por falta, outra por falta, sabe o que você está parecendo? Eu vou falar, tá? Eu vou falar. Se prepara. Você tá parecendo mãe do seu empregado. Mãe que faz assim. Mãe fala assim, filho, arruma seu quarto, filho. E o filho não arruma coisa nenhuma. Filho, arruma seu quarto. E a mãe vai e arruma. Filho, tira a toalha molhada de cima da cama. E ele não tira. A mãe vai e faz. Filho, tira a toalha molhada. E ele não tira. Entende?
Dono de empresa, quando você ficar repetindo advertência por falta, advertência por falta, advertência por falta, você está parecendo mãe do seu empregado. Esse tipo de regra não vai funcionar se você não colocar energia para mudar essa situação. Se a pessoa já recebeu advertência por falta, já recebeu outra por falta, você não vai mais dar advertência por falta nessa pessoa. A próxima vai ser uma advertência porque não se corrige. Fulano de tal está sendo advertido porque não se corrige. Ponto final, levante a mão. E terminou a frase. A próxima frase é, você vai explicar como ele não se corrige, visto que faltou no dia tal e foi advertido, faltou no dia tal e foi advertido e voltou a faltar no dia de hoje. Entende? Simples assim. E aí você coloca, trazendo assim um grande prejuízo para a empresa, se for verdade. Sobrecarregando a equipe, se for verdade. E, por último, você vai escrever, isso não deve voltar a se repetir. Simples assim, dono de empresa. Você assina, ele assina. Se ele volta a faltar, você pode aplicar uma suspensão. Uma suspensão por falta é algo desproporcional. Porque ele falta um dia, daí você vai e faz uma suspensão por falta, né? Então, é desproporcional. Mas uma suspensão por estar confrontando o teu poder de dirigir a empresa, aí ela se torna mais interessante. Fulano de tal está sendo suspenso por confrontar o poder de dirigir a empresa, né? Este é o motivo. Devendo retornar ao trabalho no dia tal. Ponto. E aí você vai explicar o que é o confronto. Visto que dia tal ele faltou e foi advertido, dia tal ele faltou e foi advertido, dia tal ele foi advertido por não se corrigir e hoje ele voltou a faltar. E isso é completamente diferente de você escrever fulano de tal está sendo advertido e faltou. Você acabou com a advertência, porque cada advertência só pode ser feita por um único motivo. Carmen, mas eu não vou aplicar advertência em ninguém, eu sou contra a advertência, eu acho isso um absurdo, eu vou mandar embora. Tudo bem, a escolha é tua. Mas, se depois que você dispensar essa pessoa, ele entrar na justiça e ele falar assim, olha, eu fui mandado embora porque eu fui discriminado. Eu era lá uma cobra trabalhando, fazendo o meu trabalho, né? Igual a Felitza, essa aqui é a Felitza. Eu estava lá fazendo o meu trabalho e só porque eu não tinha pernas, não tinha braços, me mandaram embora, isso é discriminação. E eu vou falar assim, não, Felitza, você faltava, você chegava atrasada. Sabe o que vai acontecer? Eu perco na justiça, porque o juiz, ele vai me dizer, mas você nunca aplicou uma advertência? Você tirou a oportunidade dessa pessoa se corrigir? Eu perco na justiça e eu vou ser condenada. Às vezes, eles aumentam em muito a condenação, porque eu me omiti do meu poder e dever de dirigir a empresa. Aplicar uma advertência é seu dever, dono de empresa. Como eu faço para isso entrar na sua cabeça? Me fala. Aplicar uma advertência é seu dever. É o único documento que prova para o juiz que você cuida da tua empresa, entende? Não tem outro. E se essa pessoa continuar faltando, ela vai ser suspensa e ela vai chegar numa justa causa. Já que ela quer ficar em casa descansando, ela vai, mas não vai ser recebendo seguro-desemprego e nem a multa de 40% e nem a multa de 3 dias a cada ano trabalhado na tua empresa. Muitas vezes o dono de empresa ele acaba cedendo para a pessoa porque ele acha que vai ser muito trabalhoso aplicar as advertências e tal. Mas depois ele acaba perdendo um processo por discriminação na justiça. É seu dever, você precisa documentar. Mas fique bastante atento ao que eu vou te falar, dono de empresa. Se por um acaso as pessoas na sua empresa já faltam, já chegam atrasada e tudo que você faz é cara feia, isso não vai adiantar. O primeiro passo é você criar as regras. E você pode fazer uma política de horário, você pode chamar inclusive as pessoas da sua equipe para te ajudar a escrever.
E eu recomendo que sim, você faça. Quando eu digo que as regras, elas são escritas com base nos valores da empresa, é porque de verdade são. Qual é a cultura da tua empresa? Talvez hoje a cultura da tua empresa seja a pessoa falta, a pessoa chega atrasada, a pessoa usa celular, você fica reclamando, você fica de bode, você fica com raiva, todo mundo percebe que você está com raiva, mas ninguém faz nada. Às vezes você xinga, às vezes você dá indireta, às vezes você reúne todo mundo e explode, mas ninguém faz nada. Ninguém faz absolutamente nada. E essa é a cultura da tua empresa. Você precisa primeiro começar a mudar a cultura, trazer os valores para a tua empresa. Valores não são simplesmente palavras bonitas que você escreve na parede. Valores são palavras que você vivencia essas palavras. Por exemplo, se você tem um valor que é cuidar e você contrata pessoas que estão coniventes com esse valor, um cuida do outro. E alguém vai faltar e deixar o outro sobrecarregado? Se eu sei que o outro precisa de mim? Se você tem valores como respeito e integridade, as pessoas não vão ficar faltando. Então, quando nós escrevemos uma política, nós reunimos a nossa equipe e a gente utiliza os valores da empresa para deixar essa política forte. Por isso que funciona. Não é um papel que você encaminha e as pessoas assinam, você encaminha digitalmente, as pessoas assinam digitalmente. Não é assim que vai funcionar. Assim pode até funcionar por um tempo, mas eu não sei por quanto tempo. Mas quando você escreve as políticas junto com a tua equipe, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é de oficina mecânica. E então ela reuniu toda a equipe dela e mecânicos não é fácil de contratar. Quem tem oficina sabe disso. E no caso dela, eram mecânicos diesel. Mais difícil ainda para serem contratados, né? Mais difícil ainda. Então, ela reuniu toda a equipe, ela começou a falar da importância deles cuidarem de si e do dever que ela tinha de cuidar de todos, para que todos não se acidentassem, que ela tinha que ser responsável, que isso era muito importante, porque responsabilidade, cuidar, eram os valores da empresa, e que por isso ela havia comprado armários para eles colocarem o celular. Que ela estava tão preocupada que eles não se acidentassem que ela comprou armários. E por isso, a partir de hoje, todos deixarão seu celular desligado dentro do armário. E se você precisar de um celular para que você possa telefonar, falar com alguém, ligue nesse número. E aí, então, ela faz o documento que a pessoa assina, que ela está ciente de que aquele é o número onde ela deve ligar para a pessoa. Simples, simples. E os celulares ficam nos armários. Mas se ela simplesmente chegasse lá e falasse, vamos parar com essa farra do celular agora, todo mundo bota o celular aqui dentro do armário, eles iam ficar com raiva, eles iam tentar encontrar uma forma, né, de usar o celular. Então, quando você vai fazer uma política, você tem o poder de fazer a política da forma que você achar que deve, a empresa é tua, mas eu recomendo que você faça utilizando a cultura da empresa, os valores da empresa e quais são os benefícios que eles terão seguindo com as regras. Fica muito mais fácil, todo mundo assina e depois isso está documentado. Mas não adianta você achar que eles vão deixar de usar o celular e vão ficar com o celular no bolso, na bolsa, carregando. Tem que ter uma política, tem que estar tudo escrito, tem que estar tudo assinado. Faz o seguinte, já segue aqui meu canal, porque todos os dias eu estou aqui com vídeos para você que é dono de empresa, porque eu quero te ajudar a ter uma equipe que gera lucro na tua empresa, em lugar de ficar te dando prejuízo